Olá a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Meetcast, o podcast do Corretor de Seguros. E hoje estamos aqui com a ilustre presença da Renata Torelli, que é uma das sócias da Active, junto com o Roberto, que é uma assessoria destinada a corretores de seguros. Renata, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui no nosso Meetcast. Obrigada, Zé, que eu que agradeço esse convite maravilhoso da Nathalie, fazer um Meetcast, achei maravilhosa essa ideia e tô aí pra gente. E também ao meu lado, estou aqui com a Nathalie Morelli, que é superintendente comercial do canal Assessorias da Mitsui Sumitomo Seguros. Nath, seja muito bem-vinda, tá? É um prazer ter você aqui com a gente também hoje. Obrigada, Zeca. Eu que estou gostando de estar aqui, né, com vocês e com a nossa grande parceira e amiga Renata e conhecendo vocês pela primeira vez. Obrigada. Maravilha. Acho que a gente vai ter hoje aqui um papo muito rico, muito legal e com um tema, né? Eu tô hoje muito feliz de estar com duas mulheres empreendedoras, né? Principalmente a Renata, que toca uma empresa hoje, a Nath, que alcançou um cargo de gestão dentro das maiores seguradoras que a gente tem no mundo, a maior da Ásia. Então, isso é motivo de muito orgulho pessoalmente para mim, tá? Então, acho que obrigado a vocês duas por estarem aqui com a gente hoje, tá? Tá bom. Então, eu queria que a Renata falasse um pouco de onde surgiu a ideia de ter uma assessoria, como é que funciona o trabalho da Active, conta um pouco pra gente, né, como é que você começou, sobre a sua carreira, conta um pouco sobre você. Zeca, minha história é uma loucura, eu falo que dá uma novela mexicana, né, muito bacana. A Active Assessoria, na realidade, quem iniciou o projeto da Active foi o Roberto, né, que é o meu esposo, o meu sócio. Ele começou o projeto, ele saiu da Sul América e ele tinha a ideia realmente de dar um suporte ao corretor de seguros. E nada mais legal assim do que você montar a sua empresa e poder trazer o corretor e pegar o corretor no colo, literalmente pegar ele no colo para dar todo o suporte em questão de transmissões, treinamentos, tudo nos produtos das companhias do qual a gente trabalha, tá? Então a gente fez, aí ele entrou, né? E aí a gente se casou. Nesse período a gente já namorava, tudo e a gente se casou. Aí ele falou, e eu fazia veterinária. Nossa! Tudo a ver, né? Mudou de área, né? Veterinária lá, fazendo cirurgia em animais. Aí ele pegou e falou assim, Rê, poxa, vem trabalhar comigo, eu preciso de alguém de confiança, né? Que esteja a fim de agarrar o projeto. Eu tinha 21 anos. E aí eu comecei com ele. A gente começou a trabalhar lá, crescer a empresa. E realmente é o que eu mais amo fazer. É a minha paixão. Eu amo trabalhar com seguros, eu adoro lidar com os corretores de seguros, sabe assim, as dúvidas, a gente trabalhar a negociação. Então, é amor mesmo, eu faço isso por amor. E ter as seguradoras como nosso suporte, ele nos ajudando no dia a dia, é realmente maravilhoso. A gente trabalhar o seguro saúde de uma pessoa, a gente trabalhar o empresarial, o automóvel, a gente criar essa segurança no dia a dia, tanto para o corretor como para o cliente do corretor. Então, é esse o nosso trabalho. O trabalho da Active Assessoria realmente é trabalhar com amor e receber todas as dúvidas e dar todo o suporte para o corretor poder crescer a carteira dele. É esse o nosso trabalho. Legal. E, ô Nath, como é que funciona o canal Assessoria dentro da Mitsui? Como é que é para vocês hoje ter as assessorias como parceiras também dentro da área comercial de vocês? Dentro da Mitsui, o canal de assessorias é um canal estratégico, né, para nós, é muito importante. A assessoria, ela tem a responsabilidade de fazer a distribuição do atendimento aos corretores, né? Então, para nós, a gente trabalha assim de uma maneira, como a Renata mesma mencionou, né? A gente gosta de trabalhar com as assessorias, a gente trabalha com muito carinho, né? E com muito respeito. Porque o que nós precisamos em comum, juntos, é atender cada vez melhor o corretor que está lá na ponta e a assessoria junto com a Mitsui, principalmente a Renata, com a equipe dela. A assessoria dela sabe fazer isso com muita assertividade, né? Acolher o corretor, levar treinamento, né? Levar uma campanha, levar o produto que o corretor precisa desenvolver lá na ponta. Então, para nós, hoje na Mitsui nós temos, né, 32 assessorias em todo o Brasil.
E todas elas foram escolhidas assim a dedo, né? Comigo e com o nosso vice-presidente, pelo Hélio Kinoshita também, né? Então, todas as assessorias que nós atendemos são assessorias que sabem fazer atendimento e gestão com qualidade, né? Porque a gente precisa vender com qualidade, atender com qualidade e dar lucro para a empresa, né? Então, essa é a nossa responsabilidade em comum. E esse canal, quando ele faz a distribuição desta forma que nós precisamos, ele está atendendo ao quê, né? Hoje nós representamos no canal de assessorias 23% da produção da empresa. Então, é uma produção respeitada que nós temos, né? Então, nós temos, assim, vários níveis de assessorias lá dentro, né? Eu estou na companhia há 7 anos, então nós temos assessorias que já trabalham com a Mitsui Sumitomo há 10 anos, outras que trabalham há 7 anos. Nós estamos juntos com a Active e com a Renata há 3 anos, né? Enfim, e nós temos uma equipe que sabe atender a necessidade da assessoria, porque isso também é importante, Zeca. A assessoria também tem que ter pessoas que saibam acolhê-los, né? Suporte. Tem que ter suporte para a assessoria. Porque a assessoria, quando ela pede alguma coisa, se a gente não atender de acordo, eles vão empatar tempo. E daí o corretor que está lá na ponta acha que a assessoria que não está funcionando e que a seguradora não está funcionando. Então, a preocupação da Mitsui é essa, é levar essa qualidade, essa assertividade. E nós fizemos de uma maneira muito legal na Mitsui, né? Nós temos um cruzamento de atendimento junto com as nossas filiais. Então, as filiais sabem também atender a nível nacional essas assessorias e todas as nossas assessorias estão em lugares que nós temos a filial. E daí a gente faz o atendimento cruzado. E esse atendimento cruzado é muito saudável, né? Porque imagina você, eu estou em São Paulo, minha sede é em São Paulo, minha equipe é em São Paulo. Só que daí a gente tem uma assessoria lá no Sul. Então, a gerente do Sul, ela sabe quem é o corretor que a assessoria quer cadastrar na seguradora. Eu não tenho como conhecer nível nacional, né? Todos esses corretores. E daí a nossa filial, ela faz o quê? Junto com a assessoria, esse dia a dia, né? E faz também, entendendo dessa nossa, né, necessidade e esse respeito que nós temos por essa categoria. Então, isso é muito legal, né? Eu já escutei de assessorias, já escutei de outras seguradoras e já escutei de corretores que nós da Mitsui Sumitomo, me desculpe, Mitsui Sumitomo Seguros, sabemos trabalhar no canal de assessorias com assessoria de acordo com a necessidade deles, né? É óbvio que a gente precisa melhorar cada vez mais, né? Isso a gente nunca vai parar. Mas essa sensibilidade que nós temos, eu acho que isso ajuda bastante aí no dia a dia. Legal. Renata, a Nath agora deu uma aula sobre É. né, como funciona Maravilhosa. Nem o canal tanto. assessoria Não, aqui, né? Então, não. particularmente, assim, o canal representa bastante, né? Quase 20%. Sim. Mas eu quero entender agora o outro lado, né, da moeda. Como é o corretor que chega para vocês, né? Então, como é que funciona todo esse processo, essa cadeia do corretor chegar em vocês, né? Então, quando ele chega em vocês, ele está precisando de alguma coisa, do que ele está precisando, né? Então, poxa, eu acabei de, né, tirei minha SUSEP e quero um apoio, né? Então, como é que ele chega para vocês pedindo o quê? O que eles te pedem, né? Na realidade, o corretor, quando ele chega pra gente, a gente tem muito boca a boca, que a gente fala do corretor que fala, olha, eu gosto do atendimento da Active, vai lá, amigo, né? Então, o cara tirando a SUSEP, ele vai lá com a gente. Mas, na realidade, o corretor, quando chega pra gente, ele chega realmente atrás de treinamentos, ele chega para conhecer os produtos das companhias que trabalham conosco. Olha, tem a Mitsui e ele tem um produto que ele precisa colocar dentro de uma empresa que ele está ali negociando. Então, ele vem para a gente e fala, a Mitsui tem algum produto que encaixa com esse perfil desse cliente?
do meu cliente, aí a gente vai trabalhar isso com ele. Então, a gente trabalha os perfis dos corretores. Então, essa captação, realmente, o corretor vem atrás da gente, porque ele sabe que a gente tem o treinamento, a gente sabe negociar entre seguradora e o corretor. Então, essa captação de corretor, tirando a SUSEP, por exemplo, tem muitos corretores que trabalhavam numa corretora e com o tempo eles começam a gostar mesmo, que eu falo que seguros entra no sangue, né? É uma coisa que é incrível, Nunca mais né? sai, né? É DNA, vira Não DNA sai, nosso, não né? sai. Quem entra não sai mais. Não sai sai mais. É mais. que é melhor você nem ficar conversando muito tempo com a gente. É. Porque senão você vai viciar no seguro. Mas, Ele é. vou te contar uma Ele é particularidade. da- Eu trabalhei fiquei 10 sabendo. anos de seguradora. mesmo? Eu venho do mercado de seguros. Que legal, É, que sim. legal. Então ele já tem o dele, é por isso que ele tá aqui conosco. Sim, exatamente. Então aí ele gostou demais de trabalhar na corretora e falou, eu quero tirar minha SUSEP. E ali a gente já começa a auxiliá-lo. Até no momento da SUSEP a gente consegue auxiliar o corretor. Então é um movimento muito de o que a Nathalie falou, que a gente consegue trabalhar o corretor desde as dúvidas, com treinamentos, negociações, visita aos clientes, o corretor se sente inseguro, poxa, eu estou inseguro nesse produto, normalmente eu trabalho mais com tal produto, meu foco é mais tal produto, mas eu não posso deixar de atender o meu cliente. A gente vai lá com o corretor, a gente visita o cliente, a gente apresenta cotações. Então, eu acredito que a assessoria realmente é ser 360 no corretor. Dá todo o suporte, tanto em treinamentos, negociações, e a gente também trabalha com a parte de marketing do corretor. Então, a gente tem uma equipe que trabalha isso com o corretor no dia a dia. Por que ter uma mídia social? Então, a gente tenta envolver o corretor para ele ter mais produção dentro da carteira dele mesmo. Vou buscar leads. Para que ter leads, sendo que você tem uma carteira rica aí que a gente pode trabalhar? Então, é esse o trabalho de uma assessoria, é aí que ele busca a gente, quando ele precisa realmente desse suporte. Perfeito. Eu sabia que hoje o papo ia render, porque a gente tá com duas mulheres incríveis aqui, então tô gostando bastante, tô aprendendo bastante. Eu acho que também quem tá ouvindo e assistindo a gente tá curtindo bastante também. Mas a gente tá aqui não só para falar do mercado de seguros, a gente tá aqui para falar de um papo, uma coisa muito importante, né? Um assunto muito importante, que é realmente o empoderamento feminino, né? O empoderamento das mulheres, né? E principalmente no mercado segurador. E aí eu queria a opinião de vocês duas e me contar, né? Durante a carreira de vocês, como foi, né? Como é ser mulher, né? Como era antigamente e como é hoje, principalmente no mercado de seguros, né? Como vocês viam o mercado antes e como é que vocês estão vendo hoje? A mulher realmente está mais empoderada? Conta um pouco pra mim a visão de vocês e assim, livre, tá? Então eu quero ouvir a verdade de vocês. Fala primeiro. Tá bom? Tanto faz, mas eu quero que... A ideia é que a gente realmente valorizar a mulher, né? Sim, E contar, claro. poxa, a mulher já passou por tanta coisa e hoje a gente evoluiu, mas ainda tem muita coisa pra gente percorrer. Então a gente trouxe vocês duas aqui hoje justamente para que vocês contem um pouco, né? Eu não tenho lugar de falar nenhum aqui, quem tem são vocês. Então, por favor. Legal. Zeca, na Active, a Nath conhece a gente praticamente 90% mulheres. Se você falar pra mim, mas foi escolha sua contratar só mulheres? Não, não foi uma escolha. É que na hora de um currículo, na hora da gente fazer uma seleção, quem se encaixava melhor ali? Poderia ser um homem, poderia ser uma mulher. A gente lá não tem esse, então, quando a gente fala assim, existe a diferença entre mulher e homem? Hoje, Renata, digo que não. Para mim, dentro da minha empresa, não existe. Isso tanto para mim quanto para o Roberto. Na hora de uma entrevista, a gente vê a qualificação da pessoa. E não mais se é homem, se é mulher. A gente não trabalha com isso. Eu acredito que a qualificação é importante. Então, quando a gente fala de empoderamento da mulher, Renata, eu entendo como eu ser igual ao Zeca. Eu poder disputar uma vaga igual o Zeca, ter as mesmas condições de disputar. Se eu tenho a mesma qualificação que o Zeca, eu posso disputar uma vaga de igual para igual, com o mesmo salário. Então, é esse... Um adendo, e isso é importantíssimo, que tenham os mesmos salários, Sim, claro. a mesma função com o mesmo salário, o mesmo cargo, que isso sim é igualdade, né? Igualdade. Eu acho que a gente não luta para estar na frente de um homem. Não, eu quero ser igual, eu quero ter os mesmos direitos. Eu acho que é o mais importante para uma mulher hoje é estar numa competição. Vou correr? Eu vou correr e quero correr ali junto com ele, porque eu quero ter condições, porque eu treino igual. Então, eu acho que é isso que é importante para a mulher. A gente ter um equilíbrio, né, de condições.
Então, eu acho que isso, dentro da Active hoje, a gente trabalha muito isso. Ainda falei para a Nathalie, falei assim, eu não precisava nem colocar o nome. Se você esconder o nome ali, ia ter só as qualificações, eu preferia escolher assim. Sem nome, sem nada. Porque assim a gente é mais justo. Eu acho que a gente busca justiça, não, né, não dominar, não, a gente busca justiça, né? Uma igualdade, um equilíbrio. Mas, Renata, me conta um pouco sobre você hoje, mulher, empresária. Eu sei, você tem filhos? Tem uma Tem menina. mãe, né? Como é pra você? Como é que você se sente hoje, né, atingindo uma posição de uma empresa de sucesso? Como é que você se sente sendo mulher? É uma sensação, vou ser sincera, é de vencer. A gente tá lutando todo dia é uma luta diária, né? Você acorda de manhã já começa lutando, né? Para levantar. Mas a gente todo dia, né? A gente luta, é uma luta. E eu sinto como, assim, eu venci realmente aquela menina de 20 anos atrás, que começou ali galgando uma vaga, correndo, e hoje eu tá numa posição que eu consigo selecionar mulheres, que eu consigo, né, trabalhar com mulheres, eu me sinto vencedora. Então, realmente, para a gente que está nesse patamar um pouquinho acima, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ajudar as mulheres a poder ter a possibilidade de crescer junto. Caso queiram, também eu conheço muitas amigas, eu até brinco, que querem ser do lar. Tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Poxa, eu gosto de ser lady, eu gosto de acordar de manhã e pensar se eu vou no shopping. Tudo bem. Mas eu me sinto realmente vencedora de chegar nesse patamar hoje. É claro que eu tive muita ajuda. A gente não pode negar, a gente não pode, né, não olhar para trás e agradecer a todos. O meu marido, que foi realmente um mestre para mim. E então, eu acho que o vencer é a gente saber ser grato, né? E pra você, Nath, como é que é, você que tá presente ali dentro de uma seguradora, ocupa um cargo de gestão, conta pra mim como é ser mulher dentro do mercado de seguros, como era antigamente e como tá sendo hoje. Conta um pouco pra mim. Eu acho assim, o mercado ele vem evoluindo muito sobre isso, né? O mercado de seguros, ele sempre foi um mercado no meu olhar, né? Porque eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala sobre esse tema, porque é o olhar da pessoa. Tem gente que sempre vê o copo cheio, outros vê sempre o copo muito vazio, né? Então, para mim, o mercado de seguros, ele era muito machista no passado, né? Eu venho da área financeira, nos meus 22 anos de idade, eu trabalhava numa indústria química na área financeira. Depois que eu fiz um teste e entrei para o mercado de seguros. E é engraçado porque eu participei lá atrás de entrevistas, né? E eram só homens que trabalhavam onde eu fui trabalhar. E o que me chamava muito a atenção do porquê que eram só homens, né? Porque se visitava muitos clientes no Brasil inteiro. Então, era muito mais fácil você visitar homens com uma turma de homens e visitar clientes do que chamar uma mulher para fazer parte desse time para visitar. Então, isso foi o que me chamou muita atenção na ocasião. E naquela semana em São Paulo estava chovendo muito e eu me lembro que na minha entrevista o diretor olhou assim, abriu a janela e falou assim, olha aqui, você só tem 24 anos de idade, você está vendo que está chovendo muito e você está vendo como que está o trânsito de São Paulo? Você está afim de ir para esse jogo? Né? E na ocasião, com 24 anos de idade, eu falei, sim, claro, estou aqui fazendo entrevista, a dificuldade é essa, porque se a dificuldade for essa, ok, estou dentro, né? Então, é assim, é muito o olhar da pessoa para com a mulher. Isso. Eu tive aí sucesso, né? Na minha carreira, sim, tenho muita gratidão por isso, né? Evolui bastante. É um mercado que, quando entram mulheres, eu acho que a gente está no mercado de seguros, onde está quase meio a meio aí, né? Uhum. E a Mitsui Sumitomo acompanha, né, esse mercado, onde nós temos quase 50-50, vamos dizer, de homens e mulheres, mais ou menos isso.
E isso é muito positivo, porque é bem o que a Renata falou, né? Não é porque é homem, não é porque é mulher que está dando certo, mas essa mistura de modelo mental diferente, de atitudes diferentes, eu acho que isso que sentimentos diferentes, isso que enriquece, né? Poder escutar as opiniões, por mais adversas que elas sejam, a gente sempre evolui. E é óbvio que pelo modelo da mulher, né? Eu sou mãe de 2 filhos, graças a Deus, meus amores, né? E a Se gente... você mandar um beijo pra eles, pode mandar agora. Agora é a hora. Pedro, um beijo carinhoso e Beatriz também, um beijo. São meus amores, né? Quando você sai da maternidade, eu acho que é isso que dá um giro. A gente mais se doa do que recebe, né? Os nossos filhos estando bem, a gente fica bem. E, enfim, eu acho que isso é, sim, o nosso maior desenvolvimento e crescimento, que a gente aprende com eles. Desde quando a gente fica grávida. Porque também não é fácil engravidar estando trabalhando, né? Porque no trabalho, né, e eu senti isso na pele também, quando eu engravidei, eu fiquei preocupada de como eu ia falar para o meu chefe que eu tinha engravidado, porque a preocupação é o retorno, quanto tempo você vai ficar fora, né? Eu já era líder de time, então quanto tempo eu ia ficar fora quando eu voltasse. Então isso traz preocupação, sim, eu acho que isso é geral para a maioria das mulheres, né? A gente fica preocupado, putz, será que alguém vai pegar meu lugar? Porque é bastante tempo fora, né? Então, no mundo corporativo, eu acho que isso para as mulheres pesa muito. Enfim, tive um episódio não tão satisfatório na ocasião, mas isso me impulsionou para eu galgar novos patamares, né? Então, eu acho que quando a gente quer vencer na vida, a gente vence, né? É um fator. Que a gente utiliza isso como Impulso. Motivação, legal. Então, até tem um dado bem interessante sobre isso, que até 2015, né? Menos de 30% das seguradoras tinham programas para que a gente tivesse políticas, né, para promover a igualdade, né, de oportunidades para homens e para mulheres. Hoje, esse número já é de quase 45%. Como que vocês veem isso hoje? Né? Então, assim, tínhamos um problema sério, né? Sim. O mercado está evoluindo, ainda não é o ideal, mas eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa questão de direitos iguais, né? De tudo que a mulher já batalhou e vem batalhando. Acho que comentem um pouco sobre esse movimento do mercado para que as coisas comecem a ficar mais iguais, que hoje não são, a gente sabe disso, a gente tem ciência disso, o mercado tem ciência disso, sim. Mas e na prática, como é que é isso, né? Mas assim, comenta um pouco sobre essa evolução, que eu acho também que é importante. Falar, olha, o mercado acordou, não só o de seguros, mas as grandes companhias, médias e pequenas também, têm mudado um pouco sobre esse aspecto, né? Então, comenta um pouco sobre isso, acho que é interessante a gente falar. Falando um pouco assim de indústrias, né? Vamos abrir um pouco. Claro. Jogando um pouco aqui, né? Falando de indústrias, né? Quando a gente fala do parque tecnológico, quando a gente vai para uma TI, por exemplo, a gente vê claramente que são mais homens do que mulheres, né? Mas também a indústria da psicologia, né? São mais mulheres do que homens. E daí, para mim, eu gosto de ler bastante sobre isso. E é engraçado, Zeca, porque a gente pega o quê, né? Por que mulheres preferem fazer psicologia e não entrar na área de tecnologia, né? E vem mesmo por conta desse modelo mental, né? Porque as mulheres, elas são mais sensíveis e elas gostam, é apaixonante quando você fala dessa sensibilidade feminina. De fato, eu posso comparar os meus filhos, a Beatriz com o Pedro, né? A Beatriz, ela faz inúmeras coisas ao mesmo tempo. É sensacional isso. O Pedro, ele já faz uma coisa por vez. Só que o Pedro, ele mergulha nos assuntos. A Beatriz, ela já vai em todos de uma maneira mais superficial, né? Então, quando você vai para as áreas de tecnologia, onde gosta de ficar só naquilo estruturado, eu acho fantástico tudo isso, né? Mas tem mais homens que gostam do que mulheres. E eu acho que é por conta da característica, né? E da psicologia também. Quando você vê nos próprios RHs das empresas, as heads do RH são mais mulheres do que homens, né? E eu não tenho nada contra isso, muito pelo contrário. Mas eu acho que o mundo está melhorando cada vez mais.
Porque ele está buscando o quê? Ele está buscando esse diferencial, né? A riqueza do diferente. Porque se a gente juntar muitas pessoas diferentes numa sala, você pega o quê? Um resultado daquilo que foi discutido muito mais rico, Sim, né, Rê? verdade. Do que quando é uma sala só de homens. Cada um se doa um pouquinho e você vai ter Exatamente. um volume, um resultado maravilhoso. Maravilhoso, de ideias, de conceitos, de preocupações, né? Porque a mulher se preocupa com detalhes, diferente do homem, que ele não vai tanto nessa preocupação dos filhos. Mas isso é super positivo, né? Eu sempre trabalhei muito com mulheres também. Nas minhas equipes eu sempre tive mais mulheres do que homens, né? E a gente brincava na ocasião, porque as mulheres, elas discutiam muitas coisas ao mesmo tempo, e falava de negócio, e falava de um assunto de cabeleireiro de salão, e vai e volta, assim mesmo. nananã. E daí os meus funcionários homens falaram assim, Nathalie, eu não tô gostando desse assunto, não tô acompanhando, não tenho nada a ver com isso, né? A outra lá tá falando de salão de beleza, a outra tá falando do filho na maternidade. Eu quero a meta para eu poder sair daqui logo, para bater minha meta e chegar logo em casa, né? Então isso é rico, porque ele também estava fazendo diferente naquela reunião, né? Então isso é legal. Eu me sinto empoderada pela maneira de eu ter visto isso diferente, de ter conquistado isso de maneira diferente e de ter conseguido mostrar para cada colaborador que trabalhamos juntos, né, o quanto ele era diferente e especial na organização, né? Então, como líder de equipe, o que eu posso, assim, contribuir e falar da minha experiência, né, é o quanto eu consegui mostrar para cada perfil de funcionário o quanto ele podia ser cada vez melhor, né? E usar o que ele tinha dele, né? Então, isso que é rico. Ninguém teve que se modificar para trabalhar numa empresa, muito pelo contrário. A joia rara era a essência dele mesmo, né? Então, para mim, isso é até hoje, né, Rê? Nós somos muito parecidas nisso, né? A gente conversa sobre isso, essa temática, né? De explorar o profissional na essência dele. E a gente consegue... A gente saber a limitação dele, exatamente, né? Respeitar a limitação dele, a qualidade que ele tem, a gente explorar a qualidade dele. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que as seguradoras, o mercado segurador hoje, que a gente diz, que ele tá encontrando esse equilíbrio. Não colocar uma mulher lá só para dizer, eu tenho uma mulher aqui nesse cargo. Isso é mais importante. Né? Eu isso não é mais importante. Eu não tenho uma mulher nesse cargo, não. Eu tenho uma profissional neste cargo e ela vai fazer a diferença. Eu acho que o mercado segurador está entendendo isso. Eu tenho eu trabalho, as assessorias têm uma associação que se chama Consegue. Então, todas as assessorias do mercado entram na Consegue para discutir sobre dificuldades, melhorias dentro, padrões dentro das assessorias. É uma entidade maravilhosa. E a gente tem até o Hélio Pipariquel como presidente, ele totalmente voltado a mulheres também. A assessoria dele também é uma assessoria de mulheres. Então, é muito interessante. E o interessante disso, Zeca, que no começo, quando eu comecei a frequentar a Consegue, eu estava comentando com a Nathalie, era eu e mais uma mulher. E o restante todos homens. E eram muitos. Eram muitos, né? Eram muitos. Aí eu falava, poxa vida, né? E eu nem falava nada. Eu falei, gente, se eu abrir a boca aqui, né? Eu vou estar totalmente fora do contexto. Hoje, sem brincadeira, gente, às vezes tem reuniões que são mais mulheres do que homens. Então, esse universo são mulheres empoderadas, mulheres que montaram sua assessoria sozinhas. Muitas montaram assessoria sozinhas ali, estão ali lutando pelo seu dia a dia, para ter o respeito dentro do mercado segurador. Então, é maravilhoso. Eu acho que hoje em dia, realmente, esse equilíbrio está acontecendo. Sim. E é muito importante para nós isso. A Nath tocou num assunto interessantíssimo, que a mulher, ela é mais sensível, a mulher tem mais atenção, a mulher, por muitas vezes, tem mais comprometimento, e a sensibilidade da mulher. Esses atributos que eu coloquei aqui, né, esses adjetivos que eu trouxe aqui para as mulheres, óbvio que homens também têm, mas lógico. As mulheres têm isso na sua essência, né, ou grande parte delas. Como é que você vê isso no mercado de seguros? A importância desses atributos para o mercado de seguros. O que pede o mercado e a mulher tem. Por isso que hoje, igual a Nath comentou, as mulheres são maioria, né, ainda não em cargos de liderança, mas está caminhando para isso. Mas como é para você ver isso? Dessa sensibilidade. Por que a mulher
tende a se diferenciar muito bem no mercado segurador? Eu entendo assim, não desmerecendo os homens jamais, porque eu também acredito muito no potencial de todos, mas eu acho que a mulher é muito atenciosa. A mulher é atenciosa, a mulher ela é prática, a mulher ela trabalha com emoção, que é muito importante você captar a emoção do corretor ali naquele momento para você poder trabalhar aquele cliente que ele precisa muito. Então, a mulher é atenciosa, a mulher tem emoção, a mulher é prática, a mulher sabe se divertir. No momento de estresse, a gente está estressado, mas a gente sabe se divertir ali naquele momento. Então, eu acho que torna o dia da gente mais leve. A gente consegue tornar o dia, por exemplo, tá numa reunião brava, numa reunião séria, a gente consegue trazer um pouco de leveza naquele momento. Não é brincando, tirando sarro, não é nada disso. É assim, leveza, tipo assim, calma que a gente vai resolver. A gente vai conseguir levar uma solução. Mas vamos com tranquilidade, vamos pensar juntos. Então, eu acho que a mulher tem esse poder, né, emotivo. A gente consegue trazer um pouquinho de tranquilizar, eu acho, que é aquele momento que precisa. E dentro da minha empresa, eu posso dizer isso muito, porque tem dias que o dia tá tenso, tá cansativo. Final de mês, metas da Mitsui para bater. Como que a gente vai fazer? Nath, lá na minha cabeça, pelo amor de Deus, como que a gente faz? É com leveza, todo mundo, não, a gente vai conseguir, fique em paz, que a gente não é, Nath, fique por em aí paz, mesmo. Nath, a gente vai bater, calma, que a gente vai conseguir. E é assim que a gente leva o nosso dia a dia. Então, eu acho que esse é o que a mulher tem para doar para o mercado. Uma característica, né? Uma característica da mulher que a gente consegue doar para o mercado. E a inteligência também, que eu acho a mulher super inteligente. Inteligência emocional. Total, né? A gente realmente consegue estudar, sim, trabalhar, cuidar e se doar. Eu acho que a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você falou a palavra-chave para o universo, né, do mundo, né, do mercado de seguros, que é o cuidar. Né? Cuidar. Eu gosto de falar que o proteger tá aqui, mais físico, né? O proteger, né, ele tá aqui em cima, né? Eu tô protegendo. O cuidado é o cuidado de mãe, ele tá aqui embaixo, te dando um alicerce. E eu acho que a mulher tem isso, né? A gente consegue isso. Eu acho que é uma das maiores características nossas, é o cuidar. É o cuidar. Eu acho que a mulher escuta mais, que a mulher tem mais paciência, né? Eu vejo aí pela minha família, nossa, pelo meu pai. Meu pai não tinha paciência de escutar o que a gente precisava. Meu Deus do céu, não tinha paciência nenhuma. Se uma mulher tivesse uma opinião, né? Meu Deus! Pra você ter uma ideia, meu pai não podia nem carregar a bolsa da minha mãe no shopping, porque ele era super machista. Era humilhante. Era humilhante. Então, assim, não posso ir longe, não. Dentro da minha vida mesmo, né? O meu pai sempre foi muito machista. E sempre falou que minha mãe que tinha que cuidar dos filhos, né? E que ela não podia trabalhar. Então, se quiser falar de empoderamento, eu já coloco isso, assim, já dou esse troféu para minha mãe, né? Porque ela foi empoderada, né? Ele trabalhava muito, viajava muito, não tinha paciência com nada. E ainda quando chegava, tinha menos paciência ainda, né? Então, eu falava, meu Deus do céu, agora minha mãe não. Ela sentava, ajudava na escola, porque não existia professora particular, né? Então, ela que ajudava tudo, ela que escutava as nossas reclamações, né? E ele, quando ele chegava, tinha que estar com a mesa posta e os filhos de banho tomado e sem um ar. Meu Deus. Sem um ar. Então, era complicadíssimo e ela venceu isso, né? Então, ela foi estudar, ela foi trabalhar, mesmo ele não querendo. Maravilhoso. E foi maravilhoso, porque ela mesmo, né, sempre foi muito empoderada. Ela que sempre na época nem existia essa palavra. Não existia. Né? Ela nem sabia disso. Não existia. E vou lutar. Exatamente. E foi lutar, por quê? Porque ela desejou. Né? Então, naquela época, não existia a palavra empoderamento, mas existia o quê? O meu desejo. Estou desejando isso e vou atrás. E ela foi, né, com muita veemência,
lutou, conquistou, conseguiu. Hoje, minha mãe que me ajuda com os filhos para eu poder trabalhar tranquila, né? Então, eu vejo que isso mudou, Zeca, muito, né? Na própria família da gente mudou. Então, você imagina, eu vendo um exemplo desse dentro da minha própria casa, eu como menina e depois como mulher, eu falei, eu vou buscar também o meu pedaço, né? Deixa eu ver como que eu posso melhorar um pouco mais a cada dia dentro do universo que eu trabalho. Então, dentro do que a Renata falou, com muito carinho, dedicação, a gente consegue escutar o que o corretor precisa, né? E a gente coloca o corretor e o segurado no centro da nossa atenção. É isso mesmo. Então, é isso que é importante, né? De colocar o problema dele no centro. Ele fica no nosso centro, ele se sente cuidado por nós, né, Rê? Respeitado pelas dores dele naquele momento. E a gente escuta, leva para onde tiver que levar e resolve, né? Então, isso também é muito legal. E isso nos dá o empoderamento diário, porque a cada solução dessa, a gente se sente vitoriosa também, né? É uma estrelinha. É uma estrelinha. É uma estrelinha. E hoje, só fala assim, né? Hoje você vai no shopping e você vê os homens carregando as bolsas das mulheres, né? Então, eu acho isso maravilhoso, né? O quanto a gente vem mudando na nossa cultura, quanto a gente vem mudando nas empresas, em todas as áreas, todas as atividades, em todas as fábricas. Então, isso vem mudando e cada vez mais tem que mudar, né? Eu acho que nada parou como está, muito pelo contrário. A gente só está começando, né? Eu li recentemente que a gente está na fábrica 4.0, quando se fala aí de empoderamento feminino, né? Que a Revolução Industrial, que foi em 1940, né? Sim. Já evoluiu bastante. Agora a gente está na fábrica 4.0 para a gente melhorar cada vez mais. E, se Deus quiser, com toda essa vontade que a mulher tem de crescer e de direitos iguais, que cada vez mais a gente consiga colocar em cargos maiores as mulheres. Exatamente. Né? Até porque hoje o mercado segurador, apenas 1/3 das mulheres ocupam cargos de executivas, né? Então, pouco, assim, né, Zeca? É muito pouco ainda. Mas a gente vê uma melhoria, né? Porque a gente via que há 20 anos o mercado ele era dominado por homens. Hoje a gente já vê que dentro do universo do mercado segurador a gente ainda tem mais mulheres, mas ainda não em posições de liderança. Aqui hoje a gente está com 2 mulheres que ocupam posição de liderança. E você, além disso, é uma empreendedora, o que isso é magnífico, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que lutar. A gente não, né? Vocês, mulheres, porque é uma luta de vocês. Quem conquistou isso foram as mulheres, né? Então, isso é muito importante. Aproveitando esse gancho, eu queria que vocês comentassem também, a gente continua nosso papo falando aqui, tem um assunto que é capcioso, que é sobre, ali no seguro alto, né? Sempre me chamou a atenção. Eu queria que vocês me explicassem. Por que o seguro alto é mais barato para as mulheres? Ai, que gostoso, né? É uma delícia isso, não é? Agora é a hora. Agora é o nosso momento. Vixe, dá pra gente falar bastante coisa sobre isso. Vamos fazer um livro. Vamos começar. Cadê o nosso novelo, né? Vamos começar. Eu acho que são alguns pontos cruciais. Primeiro, que a maioria das mulheres, né? Elas têm jornada dupla, já começa por aí. Sim. Então, quando a mulher chega do trabalho, ela vai dar atenção para o filho, o que ele tem para fazer de trabalho escolar. Enfim, ela está dentro, ela só usou o carro para ir e voltar, né? Foi trabalhar, voltou. O carro é um instrumento. É um instrumento de trabalho. Pra ela. E fica lá na garagem. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho também é assim, muitas mulheres, como a Rê mesmo comentou, não querem trabalhar e, gente, tá tudo certo nisso. O importante é cada ser humano buscar a sua própria felicidade. Sim. E daí ela tem carros maiores e ela tá com os filhos no carro. Para levar pra escola. Para levar pra escola, para almoçar com as amigas. E a mulher, ela dirige com mais cautela. Óbvio que eu sempre falo assim, tudo há exceções. Eu tenho amigas que também dirigem rápido e tá tudo bem. Mas a maioria, vamos falar, a estatística mostra, e né? seguro a gente trabalha muito com estatística. Com estatística, que na estatística, a maioria das mulheres são mais cautelosas no trânsito. Consequentemente, menos sinistralidade. Sim. Seguro mais barato. É isso, né? Mulher, né?
Mas eu acho que a mulher, na realidade, ela tem todo esse momento. Casa, filho, marido, as que não são casadas casa, trabalho. Então, elas utilizam realmente para movimentar. E o homem, eu acho que ele tem aquela assim, meu carrão, comprei um carrão, eu quero correr, né? Eu quero curtir o carrão, olha, eu comprei um tal carro. E a mulher, eu não sei, por exemplo, Renata, eu não tenho muito poxa, eu tenho um carrão, vou correr, né? Não, eu acho que a mulher mais realmente utiliza isso como um instrumento para poder levar filhos, para poder ir para o trabalho, para poder ir no teatro com as amigas. Então, a mulher utiliza isso como um transporte. O carro é um transporte para a mulher. Eu acho que o carro para o homem é o empoderamento do homem. Né? Quanto melhor o carro, né? Eu sou melhorzão, não é isso? Se sente empoderado dentro do carro. Ai, coitado do Roberto escutando isso. Mas aí a gente fala, eu tenho a minha filha é pezinho de chumbo também. Tá vendo? Então, também eu posso dizer que também aí nesse mundo existem as exceções. Né? Mas aí entra aquela questão, né? A mulher ela é mais cuidadosa, Sim, ela é mais atenciosa. total. Então, acho que o zelo por cuidar do patrimônio, né? E tem uma coisa bem interessante também, pra gente já partir pro nosso final, que a gente já tá no nosso limite de tempo. Hoje a mulher tem um poder de decisão de compra muito maior do que tinha antigamente. Sim. Né? Então, é interessante as seguradoras, as corretoras olhar para as mulheres de uma forma de tomada de decisão, porque hoje quem contrata um produto financeiro e o seguro é um produto financeiro são as mulheres. Então, porque as mulheres hoje em dia têm mais voz em casa, participam muito mais do orçamento financeiro da casa, e isso tem que aumentar mais ainda. Então, acho que recado para as seguradoras e para as corretoras, vamos olhar mais para as mulheres, que inclusive como um público apostar, mais né? do que alvo aí, né? Apostar mais nas mulheres, que o poder de decisão delas é muito grande também. Então, para a gente encerrar, quero que... Zeca, posso só falar um pouquinho sobre lógico. isso? É legal esse seu ponto pelo seguinte. As mulheres, elas estão fazendo parte dessa decisão financeira, né? E também é assim, o que eu vejo, né, é que tanto as mulheres quanto os homens cada dia estão trabalhando mais, né? Vou puxar um pouco essa palhinha para o nosso lado, que hoje nós estamos com uma assistência fantástica, né? Maravilhosa. E o seguro residencial a gente compra pela assistência, né? O que presta de assistência dentro de uma casa. A gente compra o seguro residencial por essa característica. Olha que interessante, né? Porque ninguém pensa que a sua casa vai se incendiar ou que vai ter um furacão, um ciclone ou um alagamento. A gente não pensa nisso. É interessante que a gente pensa na característica mesmo das necessidades do lar. E com o home office, né, percebe-se que cada vez mais todo mundo precisa dessa assistência, né? Então, cabe aí o nosso seguro residencial com uma assistência aí turbinada que a gente colocou, né? E levando aí sucesso para os corretores, né? Para comprar aí super legal falar isso, porque eu tenho Mitsui. que sua casa, a gente não espera que a casa da gente incendeie nunca, né? Principalmente Nunca. apartamento, que muita gente mora em apartamento. Poxa, quando o apartamento vai pegar fogo, como isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas acontece. Mas né, gente? Acontece. Só que eu tive o namorado da minha filha, o Felipe, falou assim: Rê, pra que fechar um seguro residencial? Eu falei, meu Deus, claro que é importante. Ele falou assim. Aí eu ainda falei pra ele: pegou fogo o apartamento. Tinha pegado fogo faz pouco tempo, né? Olha, se pegou fogo o apartamento. Ele, não, Rê, imagina, pegar fogo é muito difícil. Eu falei, é. Aí outro dia ele me ligou: Rê, tô com encanamento aqui entupido, não sei aonde. Eu falei, então. Tá vendo? Assistência amigo, do seguro residência cobriria isso. Cobriria. Então, o seguro não é só para um fogo, para alguma coisa. Não, tem assistência que é maravilhosa, né? Para pendurar um quadro, para a questão de manutenção do parte, né? Elétrica, brancas, né? Elétrica. As lâmpadas. Nossa, é maravilhoso. E o legal do residencial também é que muita gente pensa que é o seguro caro, né? Mas é super barato. Não, né? Muito barato. Nossa, compensa muito, gente. Compensa. Porque é cultural, né? Também. É Todo mundo faz um paralelo com o isso. seguro alto. Faz né? paralelo A ao gente já ao falou aqui automóvel. no nosso primeiro episódio, a gente falou sobre isso, de que geralmente o pessoal faz uma comparação com o seguro automóvel, que geralmente vale aí 10% do valor do bem, e no residencial não é isso. Não, né? é bem em conta mesmo. Legal, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu Adorei. acho que foi um papo que rendeu, a gente nem percebeu a hora passar, né? Não E mesmo. pra encerrar, Não, você viu? Renata, eu queria que você fizesse o seu merchan agora, aqueles corretores que querem procurar vocês,
quais são os canais. A gente vai botar aqui na tela agora quais são os canais para você falar com a Active, tá? Mas dê o seu último recado, faça o seu merchan. Ah, legal. Agora sim, agora é comigo. Bom, eu gostaria muito que o corretor tem necessidade de treinamentos, de conhecimento, de ter um acesso mais rápido às seguradoras, porque eu acho que a assessoria é isso, é dar um acesso mais rápido às seguradoras para o corretor. Então, a assessoria é esse passo para o corretor. Você tirou a SUSEP agora. Poxa, e agora? O que eu vou fazer? Entra com uma assessoria, conversa com a Active, que a gente está ali para dar todo esse suporte. Treinamentos, falar com a seguradora, porque às vezes as pessoas têm aquela impressão, pô, estou com uma assessoria, não estou direto. Não, calma aí. Você é direto. Você é direto. Você vai fazer o seu código com a seguradora, não é com a Active. A Active simplesmente está ali para facilitar a sua vida. Então, é esse o nosso trabalho, é facilitar a vida do corretor e da seguradora também. Porque a gente é ali o braço comercial da seguradora. Eu compreendo assim, a gente trabalha ali para apresentar os produtos da seguradora, para falar sobre a seguradora, o que ela tem de foco ali, onde ela é melhor, onde ela vai realmente ajudar o cliente dele. Então, é esse o trabalho da Active Assessoria. Perfeito. Obrigada, Zeca. Obrigado a você pela participação, foi incrível estar aqui com você. Seu último recado, seu agradecimento, quer agradecer alguém? Agora é a hora. Sim, né? Eu acho que muito obrigada, Rê, né? Eu por que estar aqui com a agradeço, gente, maravilhoso. pela parceria, né? O trabalho que vocês fazem lá é sensacional, né? Então, estenda os meus agradecimentos a toda a sua equipe. Obrigada. Né? Quero agradecer aí a todos aí da Mitsui também, né? A minha equipe, que são pessoas incríveis, as minhas meninas, que são incríveis, todas empoderadas, né? E que continuem assim, né, Zeca? Eu sou eternamente grata onde eu estou, como estou, né? A Mitsui Sumitomo é uma das melhores seguradoras que eu já trabalhei, né? E tem algumas características próprias e fantásticas de saber escutar o colaborador, sabe? Saber tratar as mulheres, Sim, né, com igualdade, com profissionalismo, e isso vem na característica horizontal e vertical da empresa, né? Então é fantástico, né? Então eu agradeço aí, né, de poder estar aqui com vocês, falando sobre o que eu gosto, né, sobre os meus encantamentos, sobre a minha evolução profissional, né? E, assim, não somos nada sem as pessoas, né? E a todos, que a gente está todos os dias, né? Buscando a felicidade, Sim. a minha família, a Deus, né? Estar gente com não é nada saúde, sozinho, não né? somos nada sozinhos. Então, muito obrigada e enorme prazer te conhecer. Porque prazer é todos todo os meu. dias a gente conhece pessoas especiais, Sim. né? Fui lisonjeado, tô até vermelho, eu acho. Obrigado a vocês duas. Foi um prazer estar com vocês aqui. E para quem quer acompanhar o Meetcast em nossas redes sociais, no YouTube e no Spotify a versão completa, e em nosso Instagram e também no LinkedIn, os nossos cortes com os melhores momentos dessas duas personalidades do mercado segurador. Valeu, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, Valeu! tchau. Obrigada.